Glória a Deus. 10h53, eu vou fazer tudo de forma objetiva, mas eu quero dar sequência hoje aqui à nossa série Os Códigos do Sermão do Monte. Está colocado ali, olha Jesus sentado na pedra que eu sentei lá, ó. Eu sentei naquela pedra ali, gente. Mas como é que o senhor sabe? Porque tem várias pedras, eu sentei em todas. Tem umas 8 pedras lá, né, no local do Sermão do Monte. Na dúvida, eu fui e sentei um pouquinho em cada uma delas. Então eu posso dizer, eu sentei na pedra que Jesus sentou no dia do Sermão do Monte. Glória a Deus. Não sei quem lembra, mas na semana passada eu fiz uma espécie de introdução. E essa introdução, ela teve como objetivo dar para os que estavam aqui. Inclusive, veja bem, quando você não vier ao culto por alguma razão e perder uma das mensagens, eu sugiro que você volte lá na internet, ouça a mensagem. Deixa eu te explicar por que é muito importante isso. Porque essa aqui é uma série que o Espírito Santo vem falando comigo, ela sabe, já há algum tempo, e eu venho falando para ela, o Senhor está me incomodando para pregar sobre o Sermão do Monte, Sermão do Monte, Sermão do Monte. Mas eu estava adiando, porque como eu vou viajar e vou ficar aí uns dias fora, eu pensei, quando eu voltar, eu começo. Mas a urgência no meu coração era muito grande, e eu não só estou pregando sobre o assunto hoje, como também estou escrevendo uma revista, não a próxima revista que nós estudamos online será sobre o rei Davi. Já está pronta, já está com o Eliezer, inclusive, e eu estou escrevendo a próxima revista seguinte, que é sobre o Sermão do Monte. Então, para vocês terem uma ideia do quanto que isso tem enchido o meu coração, nós vamos gastar aí provavelmente um bom tempo estudando o Sermão do Monte. Tanto na série que eu vou pregar hoje, o próximo domingo, e quando eu voltar de viagem eu vou continuar pregando mais algumas mensagens. E quando eu terminar esta série, provavelmente nós vamos estar também terminando a próxima revista, e nós vamos entrar na revista seguinte, que é sobre o Sermão do Monte. E aí eu quero que você entenda por que é tão fundamental esse Sermão do Monte. Então, na semana passada, o que eu fiz, né? Eu dei uma introdução para te mostrar um pano de fundo, porque se a gente não entender... Está vendo essa foto aqui? Claro que isso aqui é uma arte. Mas você imagina essa cena há 2000 anos atrás. Jesus assentado numa pedra, num monte, na Galileia, cercado de agricultores, pescadores, gente simples, pessoas famintas. Por que ele multiplicava pão, por exemplo, 2 vezes? Multiplicar o pão, dar de comer para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas iam atrás dele no deserto, elas não tinham o que levar para comer. Se eu marcar com você, vamos fazer uma conferência em tal lugar no deserto. Ora, você vai levar cada cooler dessa altura, sim ou não? Com comida, com fruta, com água, com isso, com aquilo. Ora, se você chegar lá com a mão abanando, isso é um sinal de que estava faltando as coisas na sua casa e que você não tinha dinheiro para comprar. Como é que você vai para um deserto para participar de um evento que naquela época não tinha evento de 2, 3 horas? Naquela época os eventos eram de dias, porque a locomoção era muito difícil. Para você sair de lugar e andar até o deserto, para depois voltar, aquilo era percurso de 1 ou 2 dias. Fora o acontecimento lá, por isso que na primeira multiplicação dos pães, em João capítulo 6, o texto diz que Jesus, olhando para a multidão, se compadeceu dela e disse então para os seus discípulos, disse, onde que nós vamos comprar pão para alimentar todos esses? Diz que ele estava sentido, ele estava compadecido, que aquelas pessoas iam desfalecer pelo caminho, olha a gravidade. Ele está dizendo, eu não quero que elas desfaleçam pelo caminho, porque ao voltar para casa, imagina você com fome, sem comer há 2, 3 dias já, voltar mais 1, 2 dias andando pelo deserto sem ter o que comer. Está entendendo a gravidade do problema? Então, a gente entender o pano de fundo, o porquê Jesus fez o que fez e deu esse sermão tão único de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, isso nos ajuda
a entender a dinâmica do discurso, número 1, e nos ajuda a entender o quão urgente é esse discurso. Porque se nós sairmos daqui, ou se nós saímos daqui na semana passada, e nós sairmos daqui nesta semana, ouvindo o que nós vamos ouvir, e nas próximas semanas, pensando o seguinte: mais uma mensagem, o culto foi bom, hein? Ó, coisa linda, você viu aquele louvor e tal, fulano estava ungido, ciclano estava ungido, pastor também pegou uma palavra muito boa, é verdade, vida que segue. Isso é um problema, porque o Sermão do Monte não é isso. Então, seguindo naquele raciocínio, eu estava meditando esta semana, enquanto eu mesmo ruminava o que eu preguei, meditando sobre, por exemplo, 3 situações que aconteceram em 4 montes diferentes. 3 situações que aconteceram em 4 montes. Eu falei na semana passada um pouquinho sobre a relação entre o Monte Sinai e o monte do sermão de Jesus. Falei um pouquinho sobre isso. Mas quando eu saí daqui, eu estava ruminando e lembrando o seguinte, que teve um outro incidente, também no Velho Testamento, que aconteceu em 2 outros montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E é interessante por que Deus escolhe montes quando ele está tratando de princípios eternos que ele não quer que as pessoas esqueçam ou abandonem. É tão sério isso que os assírios, quando vieram atacar Israel, convocaram Israel para batalhar numa planície. Porque havia uma cultura na época de que o Deus de Israel era um Deus só de montes. Então eles queriam evitar levar a batalha para regiões montanhosas, porque eles achavam que como o Deus de Israel era um Deus de montes, ele não ia conseguir batalhar por Israel numa planície. Olha a cabeça dos caras. Mas por que eu estou dizendo isso? Para você entender a dimensão, a profundidade de Deus se manifestando e falando em montes. E tudo começa quando e onde? Tudo começa no Monte Moriá com Abraão. E Deus vira para Abraão. Se você olhar no mapa a distância que Abraão teve que viajar, a gente lê o texto, parece que Abraão pegou o menino, pegou o jumentinho, andou 10 minutos e estava no monte. Não, não é verdade. Ele teve que andar um trecho muito grande, e ele andou aquele trecho por quilômetros. Era uma viagem. Então se despede da mãe e tudo e tal, prepara o jumento, albardou o jumento, como diz o texto, coloca a lenha sobre o jumento, tudo bonitinho, pega o menino e vai viajar. Por quê? Porque ele precisava chegar a um monte específico. Porque a aliança que Deus ia fazer com ele precisava ser feita no alto de um monte. E ele pega o menino, viaja uma distância X, e quando ele viaja essa distância, ele chega no alto do monte. Então o menino olha e fala: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo e o fogo, e cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão então dá aquela resposta lendária dizendo: meu filho, não se preocupe, Deus proverá para si o cordeiro. E o escritor aos Hebreus diz: porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Quer dizer, ele estava disposto a fazer o sacrifício mesmo, ele ia sacrificar aquele menino, por ordem de Deus. Porque ele acreditava 100% que Deus é tão justo e tão fiel que se ele realmente sacrificasse aquele menino, Deus ia trazer aquele menino de volta à vida. Tanto ele cria na fidelidade de Deus. E no alto daquele monte, quando ele está com o cutelo levantado para descer o cutelo, então a voz do Senhor grita do alto e diz: Abraão, não faça mal a este menino, porque agora eu sei que me temes e que você me ama mais do que ama o seu próprio filho. E claro, Deus nunca intentou sacrificar aquele rapaz, nunca. Mas Abraão não sabia disso, e isso é que é o importante. E daqui eu já tiro a primeira lição do início dessa reflexão de hoje, que às vezes Deus nos coloca em certas situações, ouça bem, ouça. Às vezes Deus nos coloca em certas situações,
A gente está passando por dificuldades, por apertos, por momentos incompreensíveis, que para mim são os piores momentos da vida. É aquele momento que você não consegue compreender. Porque nós somos seres pensantes. Nós somos qualificados para sermos moralmente responsáveis. A gente quer entender as coisas. Nós somos curiosos por natureza, por formação. Aí os cientistas pesquisando coisas absurdas, telescópios que enxergam bilhões de anos-luz à frente. Por quê? Para que eu vou me preocupar com isso? Gastar milhões ou bilhões de dólares para ver a estrela, a galáxia que está lá, 17 bilhões de anos-luz da Terra. Para que eu vou gastar uma fortuna para isso? Porque isso o ser humano não consegue escapar dessa necessidade intrínseca de entender o porquê das coisas. A gente precisa entender por que as coisas acontecem, por que Deus permite certas coisas, por que isso foi, por que aquilo não foi, por que deu, por que não deu. E sabe qual é o triste da história? É que às vezes Deus não responde, não fala nada, fica caladinho e a gente se debate igual o peixinho que caiu do aquário. Nós tínhamos um aquário lá no início do nosso casamento, lembra? E aí um belo dia, Zandra, Jesus, corre aqui, tá o peixinho do lado de fora. Plá, 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 tinha pulado de fora do aquário. E a gente fica desse jeito, peixinho que pulou fora do aquário, sem saber o que fazer, para onde vai, né? Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, né? O Mateus já resolveu isso, né? Quem está entendendo o que eu estou explicando até agora? Então, naquele monte, Abraão passou por esse teste. Para mim, isso é a minha opinião. Para mim, os momentos mais difíceis da vida de um ser humano são aqueles momentos que você não entende por que eles estão acontecendo. Você não consegue dar razão para aquilo não faz sentido. E Deus não me explica por que, se esses são ou estão entre os momentos mais difíceis da vida de uma pessoa, portanto, eles são um dos preferidos de Deus para testar a nossa dependência, testar a nossa obediência, testar a nossa fé, para ver até que ponto a gente realmente está disposto a depender dele, crer nele e caminhar com ele, até mesmo quando muitas coisas não fazem sentido. Digam graças a Deus. Abraão passou por esse teste. Então tudo começou aonde? Num monte. E de lá para cá, montes e mais montes. Fast forwarding, ou seja, avançando um pouco à frente, está lá Moisés. Acontece tudo que você sabe, o povo está escravo no Egito. Moisés mata um egípcio, foge e vai cuidar das ovelhas do sogro. Ovelhas pastam aonde? Em montes? Não. Ovelhas pastam em planícies. Ovelhas são diferentes de bodes e cabra. Cabras sobem paredes, sobem montes. Ovelhas não. Ovelhas têm outra natureza. Mas algumas delas, sei lá, foram caminhando, andando, acabaram esbarrando lá no monte. Moisés vai subindo aquele monte, sobe daqui, sobe dali, dá de cara com uma sarça ardente. Do meio daquela sarça brota uma voz. Levaram 40 anos para ele ouvir aquela voz. Por que talvez, como diz o Chuck Miller, porque talvez levaram 40 anos para ele subir aquele monte. E quando ele sobe aquele monte pela primeira vez, então o Senhor aparece naquela sarça e fala com ele e faz uma nova aliança com ele, com Moisés. Essa aliança agora é com Moisés. Moisés sai de lá, volta para o Egito, tira o povo do Egito, aquela história toda que você sabe, leva o povo pelo deserto e Deus fala com ele. Pega esse povo, traz com você e traga este povo para este monte. E ele pega o povo, atravessa o Mar Vermelho e leva para esse mesmo monte, que está lá na Arábia, é um monte que já encontraram o monte. Monte Sinai está na Arábia, está lá o monte, com todos os sinais que a Bíblia fala, estão lá naquele lugar. Inclusive cemitério em massa, com milhares, centenas e centenas de esqueletos, de ossos, de pessoas que morreram e tal, que foram enterradas pelo deserto afora. Quando chega lá, Moisés sobe o monte e agora, pela segunda vez, Deus faz uma aliança com o povo no monte.
Então, na semana passada, eu falei um pouquinho sobre essa relação entre Sinai e o monte do sermão, mas hoje eu quero mostrar para você um pouco diferente, porque eu estou seguindo no mesmo raciocínio da semana passada. No Monte Sinai, o que aconteceu? Deus entregou a lei a Moisés gravada em tábuas de pedra. E você sabe que ele subiu 2 vezes no monte, né? Para quem não sabe, ele subiu a primeira vez, Deus foi lá, recortou a pedra da rocha, escreveu na pedra, entregou para ele a tábua pronta, cortada e escrita. Moisés desce do monte, 40 dias depois, encontra o povo lá se prostituindo, adorando o bezerro, fazendo aquela fusaca no arraial. Moisés se ira, quebra as tábuas irado, e dá aquela confusão, os rebeldes são mortos. E aí Deus fala com ele, Moisés, sobe o monte de novo, mas agora você vai cortar as pedras. Você vai cortar as pedras. Aí, hoje, pensando na tecnologia de hoje, né? Hoje tem máquina de jato d'água que corta chapa de aço. Sabe o que é isso? Uma chapa de aço dessa grossura, cortado com uma máquina que emite um jato d'água. É um jato com tanta pressão, tão potente, que corta aquela chapa de aço como se fosse gelatina. Pedra fácil a laser, hoje seria... Ah, que maravilha. Senhor, só uma pedra, posso trazer 18. Hoje seria muito fácil. Mas naquela época, Moisés, se vira, corta a pedra, traz a pedra pronta. Eu vou escrever na pedra, mas você vai cortar a pedra agora. Para você poder sentir o peso de agir por emoção, o peso de ser desobediente, nem que seja em situações que aparentemente não terão consequências. Desobediência tem consequências, até em situações que parecem não ter consequências. Sabe aquela coisinha que a gente faz rapidinho, assim, desobedeceu rápido, a gente nem olha assim, desobedeceu. Aí a vida segue. O outro dia, o próximo dia, a gente não nota, mas tem consequências. Moisés quebrou as pedras, Deus não mandou ele quebrar. Deus avisou para ele lá no alto do monte, desce porque o povo que você tirou do Egito se rebelou e se desviou da minha presença. Ele sabia, ele desceu o monte sabendo. Quando ele chegou lá e viu aquela situação, ele podia fazer qualquer coisa menos quebrar aquelas pedras, aquelas tábuas. E agora Moisés lá. E outra coisa, não adiantava, não era mandar cortar as pedras. Deus falou assim, você vai fazer. E agora Moisés com 80 anos de idade, 80 e poucos anos de idade, uma talhadeira, não sei como é que era na época, que tipo de ferramenta que se tinha naquela época, na encrosta de uma pedra, lá, cortando tábuas. Quanto tempo você acha que levou, mais ou menos? Quanto tempo será? Para você, do nada, pegar uma talhadeirazinha de ferro, um porretezinho de madeira, ou seja lá o que for, ir na encosta de uma pedreira, cortar uma tábua certinha, bonitinha, não só cortar a silhueta dela, cortar e tirar ela lá de dentro. E agora você pega aquela pedra, bota debaixo do braço, sobe o monte para mais 40 dias, Deus voltar a aparecer e Deus escrever de novo a sua lei naquelas pedras, para mostrar ao povo o que era pecado para Deus. Então o propósito era formar Israel como nação santa e sacerdotal. Agora uma coisa interessante é isso. Como tudo de Deus é progressivo. Deus não faz nada instantaneamente. Quando parece que foi instantâneo, tipo Atos 2, e de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso. Até os de repentes na Bíblia, eles são resultado de um processo. Quando acontece algo, pum, de repente, olha, de repente Deus fez isso, isso, isso. Você pode começar a rastrear que aquele de repente, ele é a conclusão de um processo pelo qual você vem passando em Deus, que permite Deus realizar aquilo que aconteceu de repente. Deus é um Deus processual. Por que? Eu não sei. Talvez alguém mais inteligente do que eu saiba. Eu não sei por que Deus escolheu revelar-se um ser processual. Por que ele não decidiu se revelar como um ser instantâneo? Ele é todo poderoso.
Ele criou os céus e a terra só com o poder da palavra. Por que ele não disse que haja tudo e pronto, tudo pronto? Por que não? Se ele pode, se ele tem poder para isso. Por que ele decidiu fazer de forma processual? Haja luz, pum. Agora haja separação entre luz e trevas, pum. Agora que haja os luminares, pum. Agora que haja vegetação, pum, tá pronto. E um dia de cada vez, ele fazia e parava, fazia e parava. No dia seguinte, diz assim, viu Deus que era bom. Olhou, tá bom, hein? O que você acha, Espírito Santo? Tá muito bom, pai. O que você acha aí, filho? Ah, tá muito bom. Muito bem, agora o próximo, que haja animais que rastejem sobre a terra, animais assim, assado, pum. Diga comigo, tudo de Deus é processual. Então, o que ele está fazendo aqui no Sinai? Se Deus é processual, o que ele está fazendo no Sinai? Ele está apenas denunciando o pecado. É o que ele está fazendo. Está dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não faça assim, não faça assado. Por quê? Porque adulterar é pecado, roubar é pecado, matar é pecado, desonrar os pais é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Então, no Monte Sinai, ele está denunciando o pecado. A ênfase está em mandamentos objetivos, tipo não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. São coisas bem objetivas. Por que elas são tão objetivas? Porque o papel delas não é resolver o problema. O papel delas é apontar o problema. Deus é processual, lembra? Então o papel do Sinai é apontar o problema, dizendo, está vendo o tamanho do BO que vocês estão metidos? Está vendo o tamanho do problema? O povo recebe a lei em meio a trovões, relâmpagos, fumaça e temor. Foi a única vez, vou repetir slowly, foi a única vez que Deus deu qualquer coisa à raça humana da forma que aconteceu no Sinai. Em outros momentos, como nós vamos chegar nos códigos do Sermão do Monte, como é que Deus deu o que ele deu no Sermão do Monte, que eu vou falar, então vamos caminhar numa série, então não se apavore. O que acontece? Um homem de carne e osso, semblante forte, firme, como Jesus é descrito, mas ao mesmo tempo sereno, cheio de autoridade, como diz os evangelhos. Ninguém nunca falou como este homem. Aquele homem queimado do sol, testado e provado no dia a dia, nas caminhadas do deserto, sentado numa pedra, no alto de um monte, e falando por 4, 5, 6 horas, um dia inteiro que seja, num tom que talvez nem sugerisse um reino, nem sugerisse a fala de um rei. Porque, entenda bem isso aqui, está em uma coisa muito preciosa. Isso o meu pastor falava lá atrás, no início do meu discipulado. Ele dizia o seguinte, quem tem autoridade não precisa forçar a autoridade. A autoridade é uma coisa natural. O policial para você na rua, ele precisa falar assim, identidade e registration. Precisa? Não. Às vezes ele fala tão baixinho que você precisa dar até um excuse me, né? Driver's license registration, please. E você com o joelho batendo palma, ou não é? Ok, hold on. Porque o cara gritou com você? Não, ele botou a arma na sua cabeça? Não. Então, por que você está tremendo? Porque a autoridade dele é legítima. E porque ele tem uma autoridade legítima, ele não precisa gritar essa autoridade, ele não precisa forçar essa autoridade em ninguém. Basta ele ser quem ele é. E ele é uma autoridade. O distintivo aqui no peito diz quem ele é. Estão entendendo? Ele não precisa passar isso no tom de voz. Agora, a autoridade, ela pode se converter em poder quando a pessoa rejeita a autoridade. Aí, se você falar,
não vou dar carteira e não vou dar registration. Meta-se com a sua vida. Você subir a janela do carro, ligar o carro e sair em disparada. O que vai acontecer? Vai ter 34 carros de polícia cercando você na rodovia. E aqueles spikes que fura pneu. E tá e os caras tudo de rifle. E quando o carro parar, get on the ground! Get on the ground! Now! É ou não é? Aí já não é mais autoridade. Aí é o poder da autoridade. Porque você aqui é subjetivamente, né? Porque você não quis reconhecer a autoridade de quem tem autoridade. Então, como que uma pessoa que tem autoridade faz você se submeter a uma autoridade quando você não quer se submeter? Ele usa o poder da autoridade. Por isso que autoridade e poder são duas coisas diferentes. Inclusive, na Bíblia são duas coisas diferentes. Autoridade na Bíblia é exousia, no grego. Poder é dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Então, o que Jesus está fazendo? Jesus está... Olha lá que figura mais singela. Ele está usando a sua autoridade. Ele sentou numa pedra, olhou para aquela multidão, uma voz serena, e disse: Driver's license and registration, please. E meu filho, todo mundo arrancou a driver's license do bolso. Está aqui, Senhor, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Porque todo mundo, as pessoas falavam. Os soldados, né? Está aqui o nosso querido major aqui, doutor Léo. Os soldados foram enviados para prender Jesus. Soldados. Os caras eram tarimbados na época para guerras absurdas. Mandaram uma tropa de soldados prender Jesus. Os soldados foram, aí horas se passaram, daqui a pouco viu os soldados tudo com a mão vazia. Ué, cadê o homem? Não conseguimos. Como assim não conseguiram? Foi uma guerra? Veio um exército do Egito? Não. É porque ninguém nunca falou com esse homem. Esse homem fala com uma autoridade. Aqueles homens chegaram com lança, espada, escudo na mão. Você sabe o que é um pelotão romano? Roma era o exército mais perigoso da história. Roma não conquistou metade do mundo da época, praticamente, com conversa, com fraqueza, com moleza, não. Roma aparece nas profecias como um animal indescritível. Todos os outros reinos são descritos. A Babilônia é um leão com asas. A Pérsia é um urso com costelas na boca. A Grécia é um leopardo com 4 asas. Aí quando aparece o Império Romano, Daniel diz, é um animal terrível que não dá para descrever. Por quê? Porque eles eram fora da caixa. Aí vai aquele pelotão de soldados para prender Jesus. Aí quando chega lá, Jesus está sentado falando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Falando. Aí os caras ficam assim. Aí termina, Jesus, tá bom, gente, até amanhã. Então Jesus vai saindo e ficam lá olhando, daqui a pouco. Cadê o cara? Foi embora. Aí voltam para dar o relatório. Cadê o homem? Cadê o cara? Não conseguimos. Porque ninguém nunca falou como esse homem. Quem já ouviu falar na carta que Pilatos escreveu para César? Alguém já ouviu falar dessa carta? A carta que Pilatos escreveu quando Pilatos estava saindo, e pouco tempo depois daquela história do julgamento que a gente vê nos evangelhos, pouco tempo depois, Pilatos foi removido da Judeia. Nesse processo, né, que a situação de Pilatos estava sendo analisada, ele escreveu uma carta para César, para o imperador. Eu não estava preparado para isso, mas por alguma razão eu acho que eu devo mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ela aqui em 30 segundos. Se tiver como conseguir aí no computador,
É bom que eu vou... Não, eu não tenho como mandar. Coloca aí a carta que Pilatos escreveu para César sobre Jesus. Não, em inglês não, porque as pessoas não vão acompanhar, né? Não, ela tem em português, pode achar para mim aí. Para vocês terem uma ideia, ah, pode ser um resumo, mas o ideal seria que a carta não é muito grande. Oi. Eu quero que vocês ouçam, se não é um tom que gera um choro no seu coração. Porque Jesus, quando você considera Jesus a partir dos evangelhos, nós que já nos convertemos, já somos cristãos e etc., há uma tendência natural da gente olhar para Jesus como uma figura religiosa. É uma tendência. E isso meio que oculta, em parte, o lado humano, o lado natural de Jesus. Agora você imagina o governador da Judéia, que teve Jesus diante dele, fisicamente lá, e ele iria julgar Jesus, e a palavra de Pilatos iria mandar Jesus para a cruz ou não. E como a situação ficou fora de controle, essa informação chegou a César, chegou ao imperador, de que a situação na Judéia estava fora de controle por causa da execução de um determinado galileu. Então agora, Pilatos escreve uma carta e manda dizer para César o seguinte: um jovem homem apareceu na Galileia que prega com humilde unção uma nova lei no nome de Deus. Ok, então vamos dar uma pausa aqui. Eu não estou usando a carta de Pilatos como se fosse algo inspirado. Isso aqui é algo histórico, isso é um fato, está na história, você pode chegar em casa pesquisar e tal. Alguns debatem se realmente foi Pilatos de próprio punho ou se alguém escreveu para ele. Isso aqui não importa. Isso aqui é um fato histórico, é só isso que eu estou te mostrando. Então, ele que era um gentio e que não há nenhum registro de conversão de Pilatos, ele olha para Jesus, depois que conheceu Jesus, depois da sua morte e dos rumores de ressurreição, e ele entende que Jesus estava trazendo uma nova lei. Diga comigo, uma nova lei. Ele entendeu isso. E ele diz assim: no princípio estava temendo que seu desígnio fosse incitar as pessoas contra os romanos, mas meus temores foram logo dispersados. Jesus de Nazaré falava mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Porque chamava os escribas de fariseus hipócritas e arrebentava com os caras e denunciava o pecado dos sacerdotes e tal. E ele nunca falou contra os romanos. Aliás, ele curou o servo de um centurião romano, lembram disso? Curou o cara, quer dizer, o Pilatos falou assim, não entendo, ele era mais amigo nosso do que dos judeus. Um dia observava no meio de um grupo um homem jovem que estava encostado numa árvore, para onde calmamente se dirigia a multidão. Me falaram que era Jesus. Este eu pude facilmente ter identificado, tão grande era a diferença entre ele e os que estavam lhe escutando. Os seus cabelos e barba de cor dourada davam à sua aparência um aspecto celestial. Ele aparentava aproximadamente 30 anos de idade, nunca havia visto um semblante mais doce ou mais sereno.
Que contraste entre ele e seus portadores com as barbas pretas e cutes morenas. Pouco dispondo a lhe interromper com a minha presença, continuei meu passeio, mas fiz sinal ao meu secretário para se juntar ao grupo e escutar. Depois meu secretário informou nunca ter visto nos trabalhos de todos os filósofos qualquer coisa comparada aos ensinos de Jesus. Isso é o secretário de Pilatos. De voltar para ele e falar assim, olha, nunca ouvi, nem entre os epicureus, nem entre os filósofos gregos, Platão, Aristóteles e todos eles, nunca ouvi falar como esse homem fala. E ele diz, ele me contou que Jesus não era nem sedicioso, nem rebelde. Quer dizer, ele não estava ali para provocar uma rebelião. Assim nós lhe estendemos a nossa proteção. Olha bem. Ele era livre para agir, falar, ajuntar e enviar as pessoas. Esta liberdade ilimitada irritou os judeus. Não o pobre, mas o rico e poderoso. Então olha aqui. Pilatos entendeu isso de cara. Por que o sermão do monte aconteceu num monte da Galileia? Por que não aconteceu no monte Sião? Por que não aconteceu no monte Moriá, onde ficava o templo? Por que não aconteceu no Monte das Oliveiras? Talvez seria muito significativo. O Monte das Oliveiras tem um lado dele que dá bem para o templo, assim. E se Jesus reunisse ali todo mundo e tal, no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, hoje a gente estaria falando, olha, tá vendo, ele escolheu o Monte das Oliveiras, porque o templo... Nada disso. Ele foi fazer esse discurso na periferia do país. De onde Jesus fez esse discurso ali? Se continuar um pouco mais, meu filho, você vai dar no Egito. Ele não queria se envolver com a estrutura religiosa da época. Deus me ajude a dizer isso aqui, mas escute bem. Qual é o meu temor ao pregar sobre o Sermão do Monte? É que a gente interprete essas coisas como se fosse mais uma mensagem. Não é. Isso são as regras do reino. Tudo que nós vamos ler, que nós ainda não entramos no texto, você está entendendo? Ainda não entramos no texto em si. Nós vamos, a partir da semana que vem, entrar no texto. Mas tudo que nós vamos ler nesse texto não é para ser lido e ir embora e vida que segue na semana seguinte. Não, é para provocar uma revisão em mim. Ah, mas espera um pouquinho, eu não estou fazendo isso aqui. Tem alguma coisa errada comigo. Porque eu não estou conseguindo praticar isso aqui. Como é que eu faço para praticar isso aqui? São as regras do reino. Nenhum reino vai alterar regras para receber uma nova pessoa. A Priscila fez a cidadania agora, né? Eu e Isandro vamos fazer o ano que vem. Aí para fazer a cidadania, o que tem que fazer? Pegar um livrinho e ficar estudando aquele monte de coisa, não é? Na hora das perguntas e respostas, meu filho, eu não estudei nada não, eu não sei nada não. Ah, tá bom, vou fazer uma exceção para você, porque você é tão bonitinho, né? Seus olhos são tão verdinhos, né? Você é tão bonitinho, tão sábio, tão inteligente, então fica tranquilo. Você não precisa saber nada que tem no livro que eu vou dar para você a cidadania. É assim que acontece? Você quer ser cidadão desse país? Quero. Então está aqui um livrinho, estude aqui 150 perguntas. E parece que vai para 175, né, agora, né? Então, está indo acho que para 150 ou 175 com a mudança do Trump. Está aqui, 150 perguntas. Você vai estudar essas perguntas e eu vou te fazer 10 perguntas dessas 150. Agora são 100, vão para 150. Ok. Se as primeiras 6 você responder corretamente, pronto, eu não preciso perguntar as outras, porque média 6 você passa. Mas se você não souber, eu continuo perguntando até ver se você realmente tem condições de passar. E se no final você falar, não sei. E eu fui ser intérprete de uma pessoa que estava fazendo cidadania, e agora, coisa de uns meses atrás, né? Deu um ano já não, né? Uns meses atrás. Eu fui na imigração para ser intérprete. E o intérprete não pode fazer absolutamente nada que não seja traduzir o que a pessoa está dizendo. Não pode dar dica, não pode nada. A gente é avisado no juramento. E aí várias perguntas, Aí teve uma pergunta que era
qual é a lei da terra. What is the law of the land? Qual é a lei da terra? E num lapso ele respondeu a Suprema Corte. É a Suprema Corte. Aí eu tinha que traduzir. Falei, it's the Supreme Court. Aí o cara que tá, porque não é a Constituição, né? A lei da terra é a Constituição. Aí o cara parou, olhou assim, falou assim, pensa mais um pouquinho, qual é a lei maior da terra? Aí o cara deu uma forçadinha, né? Não, pensa de novo, qual é a lei maior da terra? Ele parou assim, falou, it's the Constitution. Aí o cara falou, muito bem. Aí foi lá e colocou a resposta. Quer dizer, o cara não pode passar por cima, fez de conta que respondeu, o cara falou que é Suprema Corte, mas eu acho que ele quis dizer Constituição. Não, não tem disso. It's the law of the land. What is the law of the land? O que está acontecendo ali naquele monte é Jesus explaining the law of the kingdom. É isso que está acontecendo ali. Ele está explicando a lei do reino. Você quer habitar no meu reino? Você quer receber um green card e depois receber o passaporte do meu reino? Ok, você precisa então saber qual é a lei do meu reino. Então, nesse processo essa carta não é outra coisa senão uma espécie de autoanálise de Pilatos, né? E ele continua dizendo, me permita ler porque é muito interessante, eu vou terminar rapidinho, falta pouco, tá? Cadê? Acabou que eu saí aqui já. Ok, tá aqui. Aí diz assim, depois meu secretário informou nunca ter visto nos trabalhos de todos os filósofos qualquer coisa comparada aos ensinos de Jesus. Ele me contou que Jesus não era nem sedicioso, nem rebelde. Assim nós lhe estendemos a proteção e tal. Esta liberdade, ok, já foi. Ele veio quando o Nazareno apareceu. Eu estava em um passeio matutino e ao deparar com ele, meus pés pareciam estar presos. Olha bem, olha Pilatos. Vocês têm noção do poder que tinha esse homem, gente? Vocês têm noção? Olha o que Pilatos está dizendo. Olha bem. Ele me contou que Jesus não era sedicioso nem rebelde, assim nós lhe estendemos a nossa proteção, ele era livre para ir e vir, né? Então ele acabou provocando os judeus. Esta liberdade limitada irritou os judeus. Não o pobre, mas o rico poderoso. Depois escrevi a Jesus lhe pedindo uma entrevista no Praetorium, que era o palácio ou a corte romana. Ele veio. Quando o Nazareno apareceu, eu estava em meu passeio matutino. Ao deparar com ele, meus pés pareciam estar presos, com uma mão de ferro no pavimento de mármore, e tremi em cada membro como um réu culpado. Entretanto, ele estava tranquilo. O homem que tinha o poder de matar Jesus, ou de manter Jesus vivo, quando deu de cara com Jesus, o seu ser entrou em colapso. Durante algum tempo permaneci admirando este homem extraordinário. Não havia nada nele que fosse rejeitável, nem no seu caráter. Contudo, eu sentia temor na sua presença. Eu lhe falei que havia uma simplicidade magnética sobre si e que a sua personalidade o elevava bem acima dos filósofos e professores dos seus dias. Agora, ó nobre soberano, estes são os fatos relativos a Jesus de Nazaré. Isso é ele falando com César. E eu levei tempo para lhe escrever em detalhes este assunto. Eu digo que tal homem que podia converter água em vinho, transformar a morte em vida, doença em saúde, tranquilizar os mares tempestuosos, não é culpado de qualquer ofensa criminal. E como outros têm dito, nós temos que concordar verdadeiramente, este é o Filho de Deus. O que essa carta pode fazer por mim? Ela pode me ajudar a recalibrar
a minha visão de Jesus quando eu olho para o que ele disse, por exemplo, no Sermão do Monte. Porque quando eu olho o que ele disse no Monte Sinai, Deus na sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, o que ele disse no Monte Sinai, eu vejo claramente ali a radiografia. Todos os meus pecados estão ali delineados no Monte Sinai, mas não tem a solução. Os meus pecados são expostos no Monte Sinai, mas a solução não me é apresentada. Eu tenho que sacrificar um animal toda vez que eu cometo um daquele pecado, toda vez que eu saio dali, eu tenho que arrumar um animal do meu rebanho, ir lá e sacrificar, derramar o sangue dele para que o meu não seja derramado, porque eu sou culpado daquele pecado. E aí, o próximo monte é o Monte Ebal e o Monte Gerizim, Deuteronômio 27 e 28, Josué 8, 30 a 35. Quando Israel entra em Canaã, Moisés ordena metade das tribos sobre o Monte Gerizim para proclamar as bênçãos e metade ao Monte Ebal para proclamar maldições. Você chega no Monte do Precipício, onde eles tentaram jogar Jesus lá em cima, em Nazaré. Não sei se a Zandra lembra disso. O guia aponta para a gente. Lá na distância aponta os dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E ele fala, foi naqueles dois montes ali que aconteceu a experiência que nós lemos em Deuteronômio capítulo 27 e 28. E entre os dois é uma planície gigantesca, ou seja, o povo se colocava ali diante daquela planície. E as bênçãos eram proclamadas, as maldições eram proclamadas. Escute bem, e todos tinham que responder com um amém. Então escute isto, o pacto é renovado em formato de juramento. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição. O Monte Ebal representa o peso da lei e sua condenação. O Monte Gerizim representa as promessas da prosperidade sob obediência. O povo tinha que responder com um amém a cada declaração. Então, o que é o Monte Ebal Gerizim comparado com o Sinai? Escute bem, o Sinai é a denúncia do pecado. O Sinai mostra tudo o que está errado, mas não apresenta a solução. O Monte Ebal e o Monte Gerizim faz você concordar que tudo aquilo está errado. Porque se você observar no Monte Sinai, não teve manifestação do povo. Moisés sobe, Deus dá a lei, está aqui, leva isso aqui, proibido matar, pecado roubar, pecado adulterar, pecado isso, pecado aquilo. Leva e entrega isso para o povo, é a minha lei. Ele desce com aquilo, entrega na mão do povo e está dado. Aquilo é unilateral. É Deus dizendo, aqui está o erro de vocês. Aí quando chega no Monte Gerizim, Monte Ebal, o que Deus quer? Deus quer o seguinte, eu quero que todos vocês concordem com a pureza da lei e com a incapacidade de vocês de serem perfeitos. Aí sobe um no monte aqui, Monte Gerizim, outro no Monte Ebal, e aí o pessoal do Monte Gerizim começa a proclamar, né? Se quiser colocar para mim aí só 2 minutinhos, seria bom. Capítulo 27 de Deuteronômio, rapidinho. Eu não preciso sair da minha página aqui. Deuteronômio 27. E deram ordem a Moisés e os anciãos do povo de Israel, dizendo, guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será que no dia em que... Ok, avança mais um pouquinho quando eles subiram o monte. Dá uma olhadinha para mim aí. Acho que é versículo... Deixa eu ajudar aqui. Havendo passado, escreverás... Entrares... Ok, deixa eu achar aqui o texto, o versículo exato. Versículo 11. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Isacar e José e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Então olha bem, olha que loucura. Eles pegaram as 12 tribos representadas pelos seus cabeças, colocaram 6 num monte e 6 no outro monte. Tá? E o papel de um era amaldiçoar, o papel do outro era abençoar. Tá? E aí no versículo 15 começa dizendo, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice e puser em lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá, amém.
Ou seja, eu reconheço, sim, é verdade. Maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. Eu reconheço, é verdade. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá amém. E por aí vai. Quando chega no capítulo 28, ele começa sobre as bendições, dizendo, bendito serás tu na cidade, no campo, e por aí vai. Então, ali está o conteúdo do Sinai, trazido de volta à memória do povo, dizendo, by the way, vocês não concordaram com isso lá no Sinai. Eu não dei a vocês a oportunidade de concordar. Então agora vocês vão entrar na terra, para se apropriar da terra, eu quero que vocês concordem com isso aqui primeiro. Sabe aquele contrato? Eu estava assinando um contrato agora do evento que nós vamos ter num hotel no Brasil, e aí o rapaz mandou para mim o contrato, mas ele esqueceu de assinar antes. Ele assina, manda para mim, eu assino eletronicamente e devolvo. Quando eu abri para assinar, eu estou vendo que a assinatura dele não está lá. Aí eu chamei ele e falei, fulano, você esqueceu de assinar o contrato. Eu preciso que você me mande assinar da sua parte para assinar a minha. Como é que eu vou assinar um contrato que o cara não assinou? Aí, pastor, perdão, eu estava aqui com a cabeça, aí refez lá e mandou para mim. Tem que ter os dois lados. Então no Sinai, Deus assinou o contrato. Contrato, Deus, Jeová, entrega para o povo. Ok, mas o povo não assinou o contrato. Aí quando chega no Monte Gerizim e Ebal, Deus fala, por favor, assine aí o contrato. Diga amém. Se você desonrar o seu pai e a sua mãe, você sabe que está errado. Diga aí amém, que você sabe que está errado cobiçar, adulterar, porque a cobiça vem depois. Adulterar é pecado. Diz amém aí que você é isso, que você é aquilo. Diz amém que você não pode roubar, que você não pode defraudar o seu irmão. Diz amém que você reconhece. Aí então o povo está assinando aquilo. Mas ainda não tem solução. A solução ainda não foi dada. Quem está entendendo? Então, o Ebal e o Gerizim têm uma característica bem diferente do Sinai, né? O povo responde amém a cada declaração, assumindo publicamente a responsabilidade diante de Deus. O povo não está nem assumindo o compromisso de acertar naquilo. Está assumindo o compromisso de dizer, eu reconheço que isso é errado. Aí, por fim, vem o terceiro monte, que é o monte do Sermão do Monte. Que é quando Jesus, esse personagem aqui descrito por Pilatos, descrito por um homem comum, uma autoridade da época, descrever aquilo, fala, quando eu dei de cara com ele, meus pés ancoraram no chão, como se estivessem presos por mãos de ferro. Dentro de mim, eu tremia. Mesmo que ele mantivesse a posição ali firme, porque, afinal de contas, ele era Pôncio Pilatos, representante de César na Judéia. Mas quando ele dá de cara com aquele homem, tudo dentro dele é revirado de pernas para o ar, e ele não sabia explicar por quê. Por que esse homem é diferente de tudo que se viu? E no monte, na Galileia, nós temos Jesus sobe a esse monte, assim como Moisés subiu o Sinai. E assim como as tribos subiram o monte Gerizim, o monte Ebal. Olha bem, ele não entrega mandamentos em pedras, mas princípios espirituais gravados no coração. E olha bem, ele sequer mandou escrever. Está escrito, não é porque ele mandou. Mateus, é o seguinte, eu vou agora dar um sermão aqui, pega aí a pena, eu quero que você escreva tudo, hein? Eu quero que o mundo inteiro saiba o que eu vou dizer agora. Não. Dá para entender o controle absoluto que Jesus tinha sobre toda a áurea da coisa? Era tão absoluto que ele não precisava dizer certas coisas. Olha, eu quero que vocês escrevam 4 evangelhos de tudo que vocês vão ver aqui. Nada disso. Qual é a chance de eu, Jefferson Neto, ir lá para os cafundó do Juda, lá num cantão qualquer, sentar numa pedra, falar umas palavras lá de 4 horas falando coisas, e 2000 anos depois essas palavras estarem percorrendo o mundo e servindo como referência para princípios espirituais do reino de Deus? Qual é a possibilidade disso acontecer? Sem qualquer aparato, sem câmera, sem nada. Qualquer um aí.
Jefferson Neto é pequeno demais. Pega qualquer um outro aí que você acha grande. Manda aí para um deserto, para um cantão qualquer, lá com 2, 3 mil pessoas sentado numa pedra e deixa essa pessoa falando o dia inteiro. Qual é a chance daquilo virar um padrão moral 2000 anos depois? Está entendendo? Agora você pega o dito de Pilatos e você agora compara com tudo aquilo que a gente conhece do Evangelho. De Jesus subir nesse monte, sentar numa pedra, tranquilo, voz suave, voz serena, e começar a falar um dia inteiro. Não precisar dar ordem a ninguém para escrever, não precisar dizer, atenção, vou falar que agora são coisas importantes, hein? Isso aqui são leis do reino, hein? Atenção, todo mundo aí, caneta e papel na mão. Ou como diz o outro, canel e papeta. Todo mundo escrevendo, porque isso aqui é muito importante, o mundo precisa saber disso aqui. Nada. Ele senta e começa a falar. Bem-aventurados, Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está todo mundo assim. Tinha ninguém lá com papel e tinta e tinteiro. Só um minutinho, Senhor. Como é que é a próxima palavra? Nada. Está todo mundo assim. Embasbacado ouvindo ele falar. Essas escritas vieram depois. Depois. Aliás, o primeiro evangelho, que é o livro de Marcos, veio 30 anos depois. Depois que Jesus é assunto aos céus, que a história, o evangelho vai sendo pregado, então o Espírito Santo começa a incomodar 4 pessoas. Você precisa escrever o que você ouviu. Você precisa escrever o que você ouviu. Você precisa escrever isso, você precisa escrever, você precisa escrever, você precisa escrever. E aí começam. João foi escrever o evangelho dele no ano 90. Jesus morreu no ano 30, 33 por aí. Então, daí você tira a diferença. 60 anos depois, 55 anos depois, que João foi escrever o evangelho de João. E entre o de João e o de Marcos estão o de Mateus e o de Lucas. E ele tranquilão, ele falou tudo que tinha que falar, terminou ali, foi lá, comeu um pãozinho, tomou uma aguinha, retirou-se, porque eles dormiam lá em tendas e tal, foi descansar, e vida que segue. No dia seguinte tinha mais gente para curar, tinha água para andar por cima, tinha vento para ordenar. A vida seguia. Pronto, está dito, está dito. Sabendo ele que décadas depois tudo aquilo seria escrito e o mundo inteiro iria ler, e que, assim como eu estou fazendo aqui hoje, pregadores do mundo inteiro, em todas as gerações, estariam pregando isso incansavelmente. Porque ele não era um homem comum, quem está me entendendo? Então, terminando, e eu estou conseguindo fazer isso em tempo recorde, hein? Meu Deus, já falei tanto, e parece que o tempo não passou, porque ainda falta muito tempo ainda. Mas vou terminar porque o propósito era esse realmente. O propósito era esse. Então, olha bem, o foco não está no, por exemplo, ele não entrega mandamentos em pedras, mas no coração, como eu disse. O foco não está em não matar, mas em não se irar. O foco não está mais em não adulterar, mas em não cobiçar. Então agora escute isso, eu vou terminar dizendo isso agora e eu aplico encerrando. Tá? Quando Deus aparece no Sinai com um monte tremendo, relâmpagos, trovões e terra rachando, aquela coisa toda, para mostrar, essa é a minha santidade, esses são os pecados, não ousem cometê-los. E o povo fica apavorado, desesperado, todo mundo se escondido atrás de pedras. E o povo fala, Moisés, para Moisés, por favor, fala para Deus falar com você e você fala conosco. O povo apavorado, porque Deus estava mostrando o seguinte, ó, esse aqui sou eu. Esses são os pecados que eu abomino. Eu não quero que você cometa essas coisas. Ok, mas como não cometê-los? A solução não está lá no pacote. Aí lá está, não adulterarás, não matarás, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo.
Aí parece tudo muito severo. Da forma como a coisa aconteceu. Tudo severo demais. Aí vem Jesus no monte e fala assim, está escrito, olha bem, está escrito, não adulterarás. Mas eu vos digo que se olhares para uma mulher com um olhar impuro, você já cometeu o adultério. Agora imagina se Deus dissesse isso no Monte Sinai. Em meio a trovões e relâmpagos, se isso acontece lá no Sinai, o povo morria. O que mostra que mesmo no Sinai, com toda aquela aparência de severidade, ainda havia uma grande gama de misericórdia. É como se o pai estivesse dizendo o seguinte, não, eu vou dar só a metade da verdade, depois eu dou o resto. Eu vou dar uma parte, que é o que eles suportam, depois eu dou o restante. Por quê? Porque quando Jesus vem e dá tudo, agora ele está dando a solução. E a solução era ele próprio. Agora ele pode dar o pacote inteiro, porque agora a solução está junto no pacote. E a solução é recebê-lo como remidor, como aquele que vem para redimir. É o remidor de Ruth, é aquele que muda a história, muda o futuro da pessoa, muda a natureza da pessoa. Recria um espírito que estava morto. Por isso agora ele não precisa mais dar só a metade do assunto. Ele falou, está escrito, não matarás. Mas se você se irar contra o seu irmão, ou chamá-lo de raca, de louco, você já cometeu o crime. Meu Deus do céu. A severidade era muito maior. Só que agora, essa severidade vem acompanhada da solução. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, segura na cadeira aí que eu vou dar para vocês agora o pacote inteiro, mas lembre-se, se você crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tudo que você precisa é crer em mim. Creia em mim. Ele substitui a lógica da bênção e maldição, como no Monte Gerizim e Ebal, por bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram. Nós vamos falar sobre isso depois, quando a gente estiver dentro do texto. E não apenas prescreve condutas externas, mas transforma o interior. Quando ele diz, eu, porém, vos digo. A ênfase é a justiça maior de Mateus 5:20, que excede a dos fariseus. Coloca aí Mateus 5:20, é o nosso texto final. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olhem para mim aqui, todo mundo. Olhem para mim. Olha para aquele texto ali por 10 segundos. Todo mundo. O que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte, quem insistir em viver uma vida religiosa descomprometida do que eu estou dizendo para vocês, porque já é o verso 20. Ali ele já falou um mundo de coisas. Ele vai falar outras para frente. Mas até ali ele já falou muita coisa. Por exemplo, todas as bem-aventuranças já estão para trás ali. E ele está dizendo, quem insistir em viver uma vida religiosa descomprometida dos princípios do meu reino que eu estou dando para vocês, o que diz no final ali? De modo nenhum. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Por isso que quando chegar no juízo final, como diz no Mateus 20, alguma coisa que eu não lembro agora de cabeça,
ele vira e diz claramente, diz assim, naquele dia, muitos virão a mim e dizem, Senhor, eu profetizamos em teu nome, nós, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas, nós isso, nós aquilo. Ele vai falar assim, para trás de mim, eu não te conheço. Tipo assim, quem é você? Você é quem mesmo? Você é quem mesmo? Senhor, lembra de mim, eu ia lá na New Time Church, eu fui ovelha do apóstolo Jefferson, do pastor Jefferson. Senhor, eu acompanhei o Benny Hinn nas cruzadas. Senhor, o senhor não lembra de mim, não. Eu estava em todas as cruzadas do Billy Graham. Ele vai falar assim, eu não te conheço, você é quem mesmo? Eu não sei quem é você. Fora da minha casa, fora do meu reino, eu não sei quem é você. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Por causa daquilo ali. Então, qual é o papel de um pastor de igreja, não de um conferencista, de um pastor de igreja? É mostrar para aqueles que o ouvem semanalmente, dia após dia, que a porta continua estreita. A porta não deu uma enlarguecidazinha. Não, a sociedade hoje é outra. Meu Deus, hoje os tempos são modernos. A vida naquela época era diferente. Não, hoje, realmente, a porta era muito estreita naquela época. Não, mas agora a porta tem uns 4 palmos a mais. Sim ou não? Sim ou não? Sim? Tem? Tem mais palmos? A porta enlargueceu? Eu já ia deixar cair o microfone aqui, ó. Jesus, não é possível. Coloque-se de pé todos. Meu Deus. Eu quero... Pastor Neuci, vem cá me ajudar, meu querido. Vem cá. Já apresentei para vocês pastor Neuci, pastora Hilda, filha, né? Uma família querida nossa aqui. Eu vou pedir para ele orar nesse momento. Esta oração é uma oração de reconhecimento. Olha aqui. É como se nós estivéssemos diante do Monte Gerizim, diante do Monte Ebal, e dizendo para Deus, Senhor, eu estou começando a entender esse negócio. Eu sei que há mais mensagens por vir sobre o assunto, mas eu estou começando a entender que não dá para brincar com o Evangelho. Não dá para viver quase um Evangelho. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Quem está me ouvindo aqui hoje? Renovar a nossa aliança com Deus. Diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui está o segredo. Ouçam. O segredo não é tentar a autojustiça. O segredo é se render. É dizer a Ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. O padrão é muito alto. É alto demais para eu alcançar. Me ajude. Enquanto o pastor Neuci vai orar, é o que você vai fazer junto com ele, para a glória do Senhor. Dias de definição da nossa fé cristã com Deus. É os dias que nós estamos vivendo hoje. Dias de colocar a casa em ordem. O Mestre está voltando. O Mestre está voltando. Há 3 semanas atrás, o pastor estava ministrando uma palavra aqui. No nosso momento de oração, nessa casa, o Espírito de Deus colocou no meu coração: o que está acontecendo neste país está abalando o mundo. E tem de abalar mesmo. Porque a igreja vai ser arrebatada e o anticristo vai vir para colocar em ordem a economia do mundo. Por isso que está acontecendo, o que está acontecendo nesse país, o que o Trump está fazendo a respeito das taxas, a respeito de tudo. Mas para nós não é para nos amedrontar, nos assombrar, mas para nos despertar mais a nossa vida. Como está nossas vidas? Porque existe o trono da graça para alcançar misericórdia
e socorro inoportuno. Mas a fé representa o que nós cremos na palavra. Então nós cremos que Ele é o nosso Senhor. Ele nos redimiu. E Ele nos deu a vida dEle. E agora a minha, a sua, pertence a Ele. Então é dias de definição da nossa crença, da nossa fé. Somos filhos, filhas, servos ou religiosos? Precisamos definir. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e bendizemos o teu nome pelo poder da tua palavra. Ela foi escrita, dita há mais de 6.000 anos atrás, no Antigo Testamento e o Novo Testamento, e ainda continua falando, Senhor, mexendo com as nossas estruturas, com as nossas emoções, com as nossas vidas, porque a tua palavra é unção, a tua palavra é o Senhor, é a tua autoridade. Tu és a tua palavra, porque no princípio era Deus. Pai, nós queremos te adorar e bendizer o teu nome. Que a tua palavra continue mexendo conosco e endireitando os caminhos tortuosos e abrindo nossas mentes, os nossos entendimentos, para compreendermos então essa essência, essa maravilhosa essência da tua pessoa, esse Criador de todas as coisas, que é amor, que é misericordioso e compassível, mas também justo. Deus, que cada um de nós aqui saiamos deste lugar, mas não da maneira que entramos, mas saiamos daqui deste lugar tementes e mais tementes a verdade da tua palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu nome, porque muitos pensaram que não iriam vir hoje, mas vieram. E o Senhor nos graciou com a tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, nós te rendemos graças, te adoramos na beleza da tua santidade, como igreja, como filhos e filhas e servos. A ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.